Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Carol. E eu sou o João. Estamos começando mais um Imercast! Gente, estamos iniciando outubro! Jesus! Você tem noção disso? Como passa, né? Uau! Eu tô impactada. Porque esse Imercast se tornou uma mesa. Não sei pra vocês, mas tem se tornado uma mesa com um alimento muito enriquecedor. Um alimento que tem nos saciado, nos abençoado muito. Cada pessoa que tem sentado nessas cadeiras, tem batido um papo com a gente, tem nos abençoado muito. E eu tenho certeza que tem abençoado a vida de vocês também. E hoje, para dar o start de outubro, tem uma convidada aqui que é muito linda, minha amiga Ellen! Oi, gente! Seja bem-vinda! Acadêmica de psicologia. E ela também, gente, é muito preciosa. Tem algo muito lindo em Deus. E ela também faz parte de um projeto que, particularmente, é um dos projetos mais lindos que eu tenho visto, assim, nos últimos tempos. Verdade, que tem movimentado aqui Criciúma. E a gente trouxe especificamente para falar desse projeto, que é o MPC, né? E ela vai explicar um pouquinho para nós o que é esse projeto, o que significa, e por aí vai o papo adentro, né? É isso aí. Mas já de primeira, o que é o MPC? Então, MPC é Mocidade para Cristo. Ele é um movimento cristão, onde surgiu lá em 1940 nos Estados Unidos. Uau! E esse movimento é com o intuito mesmo de propagar o evangelho nas escolas, com os adolescentes, com os jovens, né? Uhum. Então, hoje já está em mais de 100 países. Aqui no Brasil já está em vários estados e cidades. E aí, agora veio para Criciúma. Então, começou esse ano aqui em Criciúma e a gente está implantando ele, assim, né? Tá no início, mas já tá sendo muito lindo, assim. Uau! Gente, 1940. Sim. Tempo, né? Antigo. Tempo. E que bom, né? Sim. Muito bom. Que bom que tem... Ai, fugiu a palavra. Que tem Perpetuado? perpetuado Sim. até os dias de hoje, né? Sim. E tem sido mesmo, assim, bem lindo. E aí, dentro da MPC, tem vários outros projetos, assim, né? Ela é um movimento e tem vários projetos. E aí, um dos projetos é o Escola da Vida, que é o que está acontecendo aqui em Criciúma. O Escola da Vida é mesmo buscar resgatar os princípios, os valores, né? Dos adolescentes, dos jovens. E não só deles, mas de toda a comunidade escolar. Uau, né? isso. Porque quando a gente começa dentro das escolas, a gente não tá ali para somente os alunos, mas é com os professores, é com a escola, sabe? É com os funcionários, com a equipe diretiva. Então, respingado em todos eles, sabe? Sim. Tá, então é um movimento feito nas escolas. Isso. Com esse objetivo de levar o amor de Jesus, vamos dizer assim? Levar o evangelho mesmo para dentro E das são escolas. escolas de ensino fundamental, médio, tem isso ou não? As que abrem as portas, a gente As que tá abrem ali. as portas. É isso. Olha só. E como é que vocês... como é que é esse projeto vamos fazer o projeto Vamos na fazer escola. acontecer. Vamos fazer acontecer. Como é que é ir lá na escola? Como é que é isso? Certo. Ele, no caso, não acontece assim só de uma denominação. São várias denominações juntos com o movimento. Ah, perfeito. Isso é bom pontuar. Não é de uma igreja. Não é da Abapai. Não é da Abapai. Isso. Perfeito. Então, assim, é um movimento mesmo cristão. E aí, É do corpo de Cristo. Aleluia! Então, e aí as outras denominações, igrejas, elas se reúnem para fazer parte desse movimento. Então, hoje aqui em Criciúma, a ABA faz parte, Sim. a SENGE e o Ministério Rei dos Reis. São 3 denominações que estão fazendo parte. Então, como que a gente entra dentro da escola, né? Que vocês perguntaram. A gente tem uma reunião antes, toda com a escola, a gente explica o movimento, o que acontece, Não é uma né? coisa bagunçada, né? Não. É bem, assim, ele é bem organizado. Então, a gente marca um café mesmo com a escola, com os professores, mostra todo o projeto. As mesas aí nos cafezinhos. E mostra todo o projeto, assim, pra eles. E a gente deixa livre pra eles escolher temas de palestras pra gente conversar com os alunos. Legal. Ah, que legal. Vocês apresentam possibilidades e eles falam, não, eu acho que é legal isso. Isso, a gente dá bastante sugestões. Algumas, eles dizem assim, não, a escola, ela tem demanda disso. Ah, legal. Não, aqui, assim, é um assunto bullying. A gente quer que vocês frisem bastante o bullying. Ou autoestima. Então, assim, é montado mesmo com a escola. E nessas escolas que a gente foi, então, a gente montou toda, né... todos os temas das palestras, e aí ocorre dentro de uma semana. Então, a gente vai falando de Jesus durante uma semana, Uau. mas não falando diretamente com eles.
sabe? Então, a gente entra nas turmas e ali vai conversando, assim. Então, o primeiro dia a gente vai falar sobre bullying. E a gente vai, só que todo baseado com os princípios cristãos, a palavra mesmo, sabe? Sim. Então, sobre família. E a gente fala da história de José. E aí a gente não fala, o José da Bíblia. Aham. O Zequinha, sabe? Que Mas, bacana! assim, a gente monta os personagens. Aham. Claro, que tem alunos que pegam Já aqui, pegam, né? aham. Mas esse aí eu já ouvi o meu pastor lá da minha igreja falar. Eles falam, sabe? Então, e aí a gente vai montando, assim, tudo com base cristã. E aí, na sexta-feira, é o dia, assim, o evento cultural. A gente fala que tem um evento, né? Que é o dia maior, assim, master da semana. Uhum. E aí, a gente realmente fala que a gente tá ali pra falar de Jesus, sabe? A gente fala sobre o amor. Uau. Nossa, então, assim, Ai, lindo. Jesus lindo. amado. Ai, E, Ellen, como que surgiu isso, esse interesse seu? O que te impulsionou a abraçar? Como que foi, assim? Surgiu do nada ou... Não, o que aconteceu? Conta pra nós. Então, confesso que o meu coração sempre chamou, assim, por Uhum. crianças, né, e adolescentes. Mas era algo que eu deixava, assim, né, um dia, ou talvez com a minha profissão, futuramente, né, quando estiver trabalhando como psicóloga, trabalhar nessa área. Era isso que eu pensava, assim. E aí, quando surgiu esse projeto aqui, o Fabiano me chamou e disse, Ellen, tá, né, a gente tá pensando em ficar com esse projeto aqui também, porque a aba, ela já tinha a ideia de iniciar um projeto, assim, nas escolas. Então, quando o coordenador do projeto, né, daqui de Santa Catarina, conversou com o Fabiano, ele ficou, nossa, legal, sabe? É isso. Porque eles já estavam orando por isso. Então, e aí ele disse que pensou em mim, o que tu acha de tu conhecer? Daí eu, vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. vamos ver. E aí o Fabiano me passou o contato deles, assim, fui entrando em contato, teve reuniões pra apresentar o projeto, e eu fui indo, e aí tô no meio, sabe? Agora eu tô aqui, ó. Já era. dá Não mais tem pra como sair. voltar. Mas foi bem natural mesmo, assim. E aí eu fui orando, né, pedindo direção pra Deus, e quanto mais eu pedi, assim, mais eu tava já dentro do projeto, sabe? Foi algo muito leve até pra entrar dentro do projeto. A hora que eu vi, eu já tava envolvida. A gente tem ali, né, as funções de cada um, assim. A hora que eu vi, eu já tava envolvida em um monte de funções. Já era de diretora do negócio. tudo. Faz aqui, faz as mídias, faz o louvor. Mas olha que interessante. O louvor Quanto... não rola muito bem. Essa parte eu vou deixar de lado. Isso deixa pros irmãozinhos. Mas olha que interessante, né? Quando Deus aponta, ele vai colocando em nós esse desejo, né? De abraçar, de encarar, de ver sentido, de... Uau, eu preciso estar, eu preciso fazer. Então, é muito interessante, assim. Eu lembro no início, assim, que foi pela obediência. Não foi nem... Você não estava entendendo ainda. Sim, eu comentei Né? muito isso com a Carol, assim. Nem sei o que eu tô fazendo, mas eu tô indo. E é muito interessante falar, porque às vezes as pessoas, né? A gente, todo mundo, tem medo de obedecer certos tipos de comando de Deus, porque a gente não tem nada palpável. Sim. Você não sabia da proporção que tomaria esse ministério, né? Esse projeto na sua vida. Você era assim, Senhor, eu tô dando o primeiro passo, eu tô obedecendo e tremendo, eu vou ter que me esticar, vou ter que falar na frente das pessoas, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que falar de temas que eu fui curada e como eu vou... Sim. E a gente não sabe, então isso é encorajador, né? Sim. Então, eu acho que você tem sido essa encorajadora Sim. pra essas pessoas, de, tipo assim, meu Deus, a Ellen não sabia. Ela um sabia o projeto que... totalmente novo, né? Aham. Então, tipo assim, eu também não conhecia o projeto, sabe? Eu digo assim, eu não conheço o projeto 100%, porque a gente vai conhecendo ele. Sim, O quanto mais a gente vai fazendo ele, que a gente vai conhecendo, né? Que a gente vai vendo como que é na prática. Porque, na teoria, o projeto é lindo, vai super funcionar tranquilamente. Na prática, é outro esquema, né? Na Exatamente. prática, a gente vê outra exatamente. realidade. Se você não abraçar o propósito daquilo também... Não. Por isso que a obediência, ela é o primeiro passo. Você não Uhum. pode ir pela emoção. Good vibes, vou pra escola, levar Jesus. Aí você chega lá, fum! Primeiro menino mete, sei lá, joga o caderno na tua cabeça. Jesus te ama, pá! Mas né? Tipo assim, claro que eu tô levando pra um lado cômico, mas a gente não sabe. Então, o que vai fazer com que você permaneça é a obediência, entendendo que ele me chamou pra estar aqui. Sim. E eu sentia muita paz no meu coração, sabe? Quando eu orei muito sobre isso, assim, será que é da tua vontade, Senhor, de eu estar nesse projeto, assim? E eu sentia muita paz. E aí eu fui caminhando, assim, sem ver o chão, sabe? Até elas comentaram na conferência, né? Que a gente dá o primeiro passo e ele coloca o chão, né? Deus coloca o chão. E então, assim, foi exatamente isso, assim. Eu fui colocando meus pés e ele foi colocando o chão. Porque era um caminho totalmente
diferente, assim, novo, não fazia ideia do que queria vir. E tem sido muito, muito precioso. Muito Que precioso. lindo. Conta pra nós como que foi a primeira experiência com a escola, né? Quando vocês conseguiram a primeira escola aqui em Criciúma. Então, foi... A gente, né, reuniu com a prefeitura, tudo antes, assim, pra eles saberem o que estava acontecendo também dentro das escolas, né? Interessante. Desculpa, precisa de ter uma reunião com a prefeitura pra... Sim. Legal. Teve uma reunião, então tem pessoas, né, que estão envolvidas também no projeto que conhecem, têm conhecimento com o pessoal ali da Compev, né? Legal. Da prefeitura. Então, foi feita uma reunião e aí o prefeito daqui de Criciúma liberou as escolas e, enfim, vocês têm portas abertas, assim, pra entrar. Uau, que bom. Seriam escolas municipais ou pode ser estaduais também? Pode ser estaduais também, desde que elas abram portas, assim, né? Tá. A gente tem uma escola estadual daqui de Criciúma que está nos mandando mensagem, pedindo, ficou sabendo do projeto Uau! e tá querendo Legal. também que o projeto aconteça Que ali na escola, né? bacana. Então, bem legal, assim. Aham. Foi totalmente espontâneo, assim, né, da escola. Mas, a princípio, está sendo as escolas municipais. Municipais. De Criciúma. E aí, a primeira escola, assim, foi bem engraçado, porque foi a escola do meu bairro, onde eu estudei. Uau. Olha! Olha como que Deus faz as coisas. Olha, Deus curando. Aí ele entrou lá naquela sala de você, ai, Meu meu Deus. Deus! Foi ali. Foi ali! Foi ali que eu chorei. E o mais engraçado, assim, eu estudei naquela escola na turma do 9º ano. A primeira turma que a gente foi fazer o projeto. Nono ano! Deus gosta de fazer essas coisas! Eu gosto de falar que ele escreve certo por linhas certas. Exatamente. E aí, assim, nas primeiras reuniões que teve com o pessoal, a equipe diretiva ali, eu não pude participar. Não deu certo, não bateu a data. E aí, então, o resto do pessoal foi, apresentou tudo. E eu, tranquilo, né? Conheço a escola, de boa. Imagina. Que isso, Vou tu acha tirar que de eu lembro? letra. Lembra do que aconteceu? Eu estudei. E aí, então, nas primeiras semanas, assim, que a gente começou na segunda-feira mesmo, assim, né? Foi definida a data. E a gente começou na segunda-feira. E aí eu cheguei, quando eu cheguei, que eu vi que a galera tava toda na turma do 9º ano, assim, que eu entrei, eu fiquei, meu Deus! Que loucura! Eu fui, eles já estavam acontecendo, eles já estavam se apresentando e tudo mais. Fui, eu me apresentei e me sentei no cantinho, tipo assim, vou deixar o resto do pessoal falar. Uhum. E aí não tem como, né? Porque tu faz parte, assim. Então tu já entra com essa camiseta chamando atenção. E a camiseta tá escrito: tudo muda quando você muda. Uau, que Então, mensagem. frase, assim, é pontual mesmo, né? Pontual do projeto. Isso. E aí, então quando eu entrei, fiquei ali, foi rolando a palestra, a gente falou sobre família no primeiro dia. Então, no primeiro dia já foi, tipo assim, uau, né? Eles já ficaram, tipo, o que vocês estão falando? O que vocês estão fazendo aqui, né? Mas... E aí foi ocorrendo, assim, no decorrer das semanas. E algo, assim, que a gente percebeu nos primeiros dias que a gente chegou, eram como se eles estivessem com as armaduras todas fechadas, sabe? Tipo assim, vocês estão falando, a gente só tá ouvindo, assim. Mas não tá, de fato, Entrando absorvendo, nada. né? Só estamos aqui ouvindo. Então, Estou aqui sendo adolescente. 9º ano já é adolescente, né? Isso. Então, eles estavam ali, assim. Então, eles não correspondiam, assim. A gente ficava, será que eles estão entendendo, né? Será que ninguém pergunta nada? Não interage, Não né? interage, então fica naquela, né? Só que, e aí no decorrer da semana, conforme a gente foi conversando com eles, criando um vínculo também, né? Porque eu acho que quando a gente tá dentro desse ambiente escolar, precisa desse vínculo, tu precisa falar na mesma linguagem. Precisa. Né? Eu digo assim, que esse projeto, ele me esticou exatamente isso, assim. Ele tem me esticado ainda. Porque tu precisa entrar nele, sabe? Tu precisa ser vulnerável e ficar atento aos detalhes que os alunos te trazem. E tá ali com o coração bem disposto, sabe? Uau. E aí foi acontecendo, assim, no decorrer da semana. E aí, chegou no meio da semana, eu que palestrei sobre autoestima. E aí, eu fiquei, tranquilo, falar sobre autoestima. Sou linda. Imagina. Eu me amo. Não, eu me amo. E é mesmo. E aí, quando eu comecei a preparar a palestra, comecei a orar, assim, preparar ela com os princípios, o Senhor disse, tu lembra que aqui tu foi curada? Eu, Uau. uau, né? Mas, assim, eu fui curada exatamente naquela escola. Então, o meu período onde eu mais sofri com a minha autoestima foi exatamente naquela escola e quando eu tava no 9º ano. Que das minhas feridas saia poder pra curar. Então, foi exatamente isso, sabe? Porque pra mim foi muito forte, assim. Eu fiquei, meu Deus, será que eu realmente tô preparada, né? Acabou que virou um testemunho. Virou um testemunho. E enquanto eu tava palestrando com eles, conversando, eu não consegui só falar aquilo que eu preparei pra eles.
Porque falar sobre autoestima e olhar pra sala, olhar pra eles, eu me via, sabe? Eu olhava pra algumas meninas e eu me via, assim. Porque nesse período eu não consegui ir pra escola do jeito que eu era. Com o meu cabelo, com o meu rosto, assim. Época de adolescente, bastante espinha. E tá naquela transformação também, então... E o cabelo... Complexos e inferioridades. E formação de... Como é que... Quando a gente tá na adolescência, a gente passa por uma formação da personalidade ou é antes? Ainda tá sendo, né? Isso, tá sendo, também, tá construindo a sua identidade também, né? Tu não sabe mais se tu é criança ou se tu é passando pra adulto, vamos dizer assim. Essa né? fase bem conturbada. Conturbada, E aí, então, quando eu comecei a conversar com ele sobre isso, explicando sobre o que era autoestima, que a gente tem autoestima baixa, autoestima alta, na hora, assim, eu comecei a lembrar de tudo que eu passei, sabe? E aí eu fiquei, e agora? Falo ou não falo, né? Mas a gente fica naquele receio, será que eu falo? E aquele dia a professora faltou na sala e tava... ela é coordenadora, se eu não me engano, da escola. E ela sempre esteve na escola desde quando eu estudava. Então, ela sempre trabalhou lá. E ela lembra que eu era aluna, né? E aí, quando eu tava conversando com eles, ela disse assim, Ellen, tu já contou que tu era aluna da escola? E na hora eu tava tipo assim, eu falo, Ela, por que você falou? Deu, então, vou falar. Ela, acho que eu atrapalhei um pouquinho, eu tava lá. Mas era algo que tava dentro de mim. Será que eu falo? Será que eu não falo? E aí eu contei pra eles, assim, que exatamente naquela fase, né? Exatamente naquela turma, assim, eu passei por isso, eu consegui entender eles. Porque quando eu comecei a falar, os olhos deles começaram a encher de lágrimas, sabe? Quando eu comecei a explicar o que era autoestima. E aí, então, eu realmente me abri, assim, fui vulnerável, abri meu coração e eu disse, eu passei exatamente por isso, assim. Eu tô falando hoje, mas, assim, porque eu tô curada, sabe? E aí é aquela coisa, a dor gera cura, né? Então, eu não entendi lá na adolescência o porquê que eu tava passando por aquilo, porque pra mim era muita dor, assim. Eu só consegui ir pra escola se eu fosse muito bem arrumada, assim. Toda maquiada, com o cabelo tinha que estar bem lisinho, cheio de chapinha. Então, assim, se eu acordava atrasada, eu não ia pra aula, sabe? Então, pra mim era muito horrível, assim, porque... Eu acordava Te aprisionava, muito cedo, né? Isso, eu acordava muito cedo pra poder me arrumar e tentar tampar as minhas imperfeições, né? E então, assim, foi um processo pra mim muito dolorido. E quando eu olhava pra aquela escola, era só isso que me remetia. Tipo assim, dor. Porque foi isso que eu passei aqui. E, então, quando eu voltar lá, foi mais cura ainda, sabe? Assim, Deus já tinha me curado dessa questão, né, da autoestima. Eu já tinha entendido a minha identidade. Então, quando eu voltei lá, foi tipo assim, mas aqui que foi a tua ferida, sabe? Aqui que tu sofreu com isso, assim. E voltar lá curada foi transformador ainda mais pra mim, sabe? Então, é isso, gente. Uau. Deus faz as coisas. Meu Deus. Saiu de um lugar, né, que você nem imaginava que era o projeto de você estar servindo uma escola, de você estar ali, porque já é uma paixão que Deus já colocou no teu coração, de trabalhar com crianças, adolescentes, e mal sabia você que no meio do percurso Ele também queria usar das tuas feridas ali, das dores, né, já curadas, para transbordar na vida daquelas pessoas. E claro, gerar testemunho, né? Então, isso é muito forte, né? Como que o Senhor, Ele pega propósito, Ele tem... Na verdade, Ele gera propósito em tudo, né? E como é importante a gente estar nessa vontade, né? No centro da vontade dEle. Mal sabia você que a primeira escola ia ser a que você estudou. A primeira sala poderia ser a do 8º, primeiro ano, mas foi a do 9º ano, né? Então, são coisas que eu não falo... não é coincidência. É Deus mesmo, né? Jesus-cidência. É Ele que vai conduzindo tudo, né? Fico até tentando imaginar, assim... Quando você vai contando, a gente tenta imaginar assim na nossa cabeça, né? Fico imaginando, assim, o que passava na tua cabeça na hora que você tava palestrando, olhando assim, meu Deus, olha aqui, eu curada, você, né, curada, falando pra ele da autoestima, e ao mesmo tempo agora eu tô sendo curado com mais algumas coisas. Deve ser um sentimento, assim... Eu saí anestesiada, sabe? Eu saí assim, tipo, gente, o que aconteceu? O que tá acontecendo, sabe? O que aconteceu? Agora a próxima escola. Bora Deu que eu quero mais. Né? Te motivou. E aí, as outras turmas também eu continuei falando sobre autoestima, né? Então, assim, quanto mais eu falava, mais aquilo também era reafirmado no meu coração, sabe? Quanto mais eu falava... Um lugar de autoridade, né, agora. Isso, exatamente, assim. Você fez um ponto sobre esse projeto. Você falou nas outras turmas. Quando vocês vão numa escola,
você falou do nono ano, né? Isso. Vocês ficam só no nono ano? Ou, tipo assim, não, agora vocês vão no oitavo ano, no sétimo, no sexto? Como é que... Isso, então, funciona conforme a disponibilidade da escola também. Tá, tudo é conforme a disponibilidade. Conforme a escola, entendi. Assim, se a escola libera, assim, né? Porque eles têm calendário também, né? Sim, Então, às vezes, claro. tem semanas de prova, semanas de conteúdo novo. Então, também, a gente não tá ali pra atrapalhar né, o ensino deles. Então, assim, o nosso tempo que a gente fica dentro da sala de aula é 40 minutos, uma aula. Né? Então, é o tempo que a gente fica ali para não atrapalhar muitas aulas também. A gente tenta sempre intercalar. Se ontem a gente interrompeu a aula de português, amanhã a gente, se a de português é no mesmo horário que a gente iria, vamos trocar. Ah, bacana. Para não ficar mesmo interrompendo também, né? Então, a gente vai mesmo conforme a disponibilidade da escola. Então, ali a escola disponibilizou tantas turmas. Então, a gente vai e faz com aquelas turmas, né? A nossa intenção é juntar a escola inteira, né? Sim. Isso Vamos aí. todo mundo junto, né? Mas a gente também entende que eles têm calendário e que Claro. é mais difícil mesmo, tá? Conciliando tudo. Então, é conforme a escola libera. Sim. Você ia fazer uma pergunta? Eu ia continuar aqui que eu acho que é encorajador. Eu acho Vai lá, que vai lá. hoje, pelo que eu tô sentindo, assim, esse papo é para encorajar mesmo, né? E nada melhor que testemunhos. Tem algo a mais que Perfeito. aconteceu, assim, em alguma sala, em algum momento, às vezes numa reunião de vocês, que você possa compartilhar aqui como testemunho, assim, de como foi impactante, como que esse projeto foi uma ferramenta? Então, numa das turmas, teve uma menina que ela sempre estava muito presente com a gente, né? Então, no último dia, ela veio... No último dia, o que acontece? No último dia, a gente vai para um auditório e lá a gente fala sobre o amor. E aí, então, a gente, tipo, abre... O que a gente tá falando aqui, a gente tá falando de Jesus, né? O que a gente esteve falando essa semana inteira é de Jesus que a gente está falando. Então, a gente fala sobre o amor, a gente toca músicas, né? Louvor. A própria MPC tem uma musiquinha. Ah, que legal. Óbvio que eu não vou cantar. Ah, não, Ellen! Gente, é que assim... O Senhor não vê afinação, ele vê teu coração. Coitado do pessoal de casa. Ah, mas agora eu fiquei curiosa da música. Nem uma Você sabe a letra? Ela fala, tudo muda quando você muda. Tudo muda quando você muda. É isso aí, gente. Tudo muda quando você muda. Formaram um novo ritmo. Chega lá, busca assim, né? Tudo. É que eu cantar não rola, sabe? Gente, às vezes a gente tentava entrar nas salas animando de manhã cedo. A galera tem que estar animada. Indo com respeito. Eu imagino porque de manhã. De manhã. Imagina o pessoal na sala, eu tô morrendo de O pessoal já assim, ó. Tipo, E a gente chegava aqui, né? Só que as palmas também não pegavam sincronia. Ficava aquela palma assim, ó. Quando um batia, o outro depois batia, sabe? Ficava aquela coisa. no tempo e no contratempo. Ai, gente. Voltando pro testemunho. Quem sabe, né? Eu não tenho Senhor. dom de cantar. Sempre, Senhor. Ai, brincadeira, gente. Mas... E a menina, então, ela sempre vinha conversar com a gente, né? A gente, assim, comentou assim, ela é cristã. Ela é crente. Porque o jeito que ela vinha conversar com a gente e tudo mais. Ela E aí, entendia, né? ela compreendia. E ela sempre interagia muito com a gente. Ela entendia do assunto, quando a gente tava falando, ela já pegava, tipo assim, é da Bíblia, sabe? E aí, na sexta-feira, então, a gente, né, começou a cantar os louvores, as músicas, assim. E aí, no final, a gente pede pra eles, quem sentiu, e se quer ganhar um abraço, que possa ficar de pé, levanta a mão, né? Que legal. Então, a gente faz todo um momento, a gente ora por eles. E foi muito incrível, porque por mais que como eu falei no início, parecia que eles estavam com as armaduras fechadas, sabe? E cada dia eles iam abrindo, assim, né? As armaduras iam caindo. Cada dia a gente percebia, assim, em cada um, que as armaduras deles iam caindo. Alguns mais, outros menos, porque alguns têm um jeitinho mais fechados, outros mais aberto. Então, a gente foi percebendo mesmo em cada um. E aí, na sexta-feira, foi tipo assim, eles estavam totalmente sem nada, sabe? Dispostos mesmo a receber aquilo que a gente estava ali. Porque são sementes. Então, a gente entrou com esse entendimento, assim, são sementes que estão sendo lançadas. Amém. Talvez a gente não vai ver Frutos fruto agora, assim, Uhum. né? Nossa, sentiram
Não, mas são sementes que... E aí, só que a gente ficava assim, mas será que eles vão receber essas sementes? Será que, de fato, essas sementes vão, sabe, assim, eles vão pegar elas, né? E aí, na sexta-feira, a gente pôde ver isso, assim. E aí, teve uma frase dessa menina. Eu vou ler, gente, pra mim não ler ela Por errada, favor. porque eu anotei que nos constrangeu, assim. Ela dizia assim, ó, eu era uma florzinha que estava murcha. E agradeceu a gente, né, por todo aquele movimento, por tudo aquilo que a gente fez e por ter disponibilizado do tempo de vocês para lembrar da gente. E por a gente... ela falou, eu era uma florzinha que estava murcha e por a gente ter regado ela, ela voltou a florescer. Meu Deus! Então, assim, a gente tava com aquela... A gente tá lançando sementes, sabe? E não, a gente regou algumas sementes que já tinham sido lançadas no coração dela, sabe? Uau! E foi muito incrível, assim, ela desde o início, assim, porque ela nos primeiros dias, a gente percebia que ela era uma menina um pouco mais, assim, eu não digo triste, mas sabe, assim, algo não tava legal nela. E aí, nas outras semanas que a gente continuou na escola, ela nos procurou e disse assim, eu consegui voltar pra igreja, porque os meus pais são cristãos e eu tava afastada. Meu E aí eu Deus. fui voltando. Que lindo! Porque, sabe assim, ela disse, parece que vocês me colocaram no caminho de novo, vocês abriram luz, assim. E, nossa, gente, foi muito... Ai, eu desaba a chorar. Eu sou uma manteiga derretida, né? Então eu não consigo me segurar assim. Eu tento me manter forte enquanto eles estão na sala. Quando eles saem, eu já não... Isso que é o mais lindo, né, Ellen? Tipo assim, o projeto é pra todas as crianças, mas às vezes é por uma, né? Por uma. Às vezes é por uma. É. Que Deus queria ali, ó. Sim. Que coisa E ela mais fez linda. desenhos pra gente. Ah. Eles escreveram a frase, sabe? No papel, assim, todo enfeitado. E nos entregaram. Ai, gente, eu fico, assim, constrangida, sabe? Porque a gente recebe muito amor também deles. Então, ser recebida da forma que eles nos recebem, assim... No primeiro dia, tudo fechado, né? E aí tu fica, será que eu tenho espaço aqui? E aí, chega na sexta-feira, assim... Às vezes, a gente tá lá pela escola, eles vêm, nos abraçam e querem saber como que a gente tá. E querem contar as coisas que estão acontecendo com eles, sabe? Uau! Ai, que É lindo. lindo, lindo. Se sentem acolhidos, amados, Sim. né? Vocês são a extensão do amor de Deus ali, Sim. né? E Isso é muito lindo. tu falou, né? Extensão do amor, assim, algo que... tipo assim, o Senhor tem trabalhado, pelo menos em mim, assim, né? Eu acredito que com o pessoal, com o restante do pessoal também, assim. Mas é um amor que transborda, sabe? É um amor que... Eu digo assim, eu chego lá e eu não sei de onde que eu amo eles. Eu não consigo explicar esse amor que eu amo eles, sabe? Porque, gente, são adolescentes. A gente sabe que nessa fase da adolescência, assim, tem hora que diz, pelo amor de Deus. É difícil. Vocês são chatos. Aham. Mas não, sabe? Assim, é um amor que... A minha vontade, assim, é de abraçar todos e eu não sei explicar mesmo, assim, o tanto que eu consigo amar eles, sabe? E eu entendo, assim, que é amar aqueles que Jesus ama, né? Amar como você me ama. É o mínimo. Mas eu entendo o que você tá falando desse do amor, que eu já passei por isso, inclusive esse ano. É um amor inexplicável. Sim. É um sentimento que realmente não dá pra explicar. E o Fabiano já falou sobre isso, que esse é o amor do pastoreio, né? É o amor do... Não ser de cuidar das pessoas, é esse amor que tu quer... Sem nada, você não quer nada em troca. Isso, exatamente. Você ama de graça, Isso. né? E É o amor de Jesus. doador, né? É o Sim. amor doador. Então, porque realmente, tu não recebe assim, né? Na verdade, a gente recebeu depois, mas nos primeiros dias, tu não recebe nada. E aí, tu não tá ali só porque tu vai receber algo. A nossa intenção ali não é exatamente essa, né? A gente não recebe pra estar ali. A gente, de fato, disponibiliza do nosso tempo, dos recursos, né? Porque tem, mas é de coração, sabe? É pra Deus. Querendo ou não, é no horário... Tem que ser no horário deles, né? Que é ou amanhã ou tarde, Isso. né? Você tem que abrir Normalmente, mão manhã, de tarde, a alguma gente está no coisa. trabalho. Exatamente. Então, Nós somos adultos. temos que trabalhar. Temos que trabalhar, pagar nossas contas. Então, e realmente, como vocês falaram, é muito doador, sabe? Porque a gente abre mão das nossas coisas, né? Daquilo que a gente acha que é prioridade. Mas a gente tem colocado ele como prioridade e as coisas dele, né? Então, eu tenho sido muito constrangida, assim, em amar aqueles que Jesus ama. Isso tem ecoado muito dentro de mim, sabe? E é um amor que é realmente, gente, só sentindo ele, sabe? Porque não dá pra explicar, assim, o quanto... Eu olho pra aquelas crianças e digo, gente, como que eu posso amar vocês, sabe? Da onde que vem, assim, esse amor? E cada vez cresce mais, sabe? Cada vez, assim, que eu vejo eles... quando a gente tá lá pela escola, às vezes no intervalo, assim, eles vêm, eles conversam, eles abrem histórias, eles abrem, às vezes, da vida deles mesmos, sabe? Então, e dá vontade, assim, de... Vem cá, deixa eu te abraçar. Vem cá, deixa eu te amar mais, sabe? Sim. É realmente muito lindo.
Meu Deus, que precioso isso. E é importante mergulhar nisso, Sim. né? Mergulhar sem reservas, Sim. né? Se entregar mesmo, né? É a missão, Sim. né? Você entender a tua missão. Falar assim, Senhor, é o Senhor que me capacita. Então, Ele te capacita em todas as esferas, né? No trabalho, provisão. Ele vai provendo isso. Ele vai te capacitando no amor, na paciência, no domínio próprio, na mansidão, na sabedoria para lidar com alguns assuntos, para você ter criatividade para abordar outros assuntos e ter jogo de cintura, equilíbrio. Até que ponto eu posso ir, até que ponto eu preciso parar. Isso. Então, é Ele que vai capacitando, né? E Ele capacita aqueles que escolhem. Sim, verdade. Né? Então, é muito lindo quando a gente entende que nós somos escolhidos, né? E a gente não fica parado, Não tem como. né? Não tem como. Acho que nos chama, né? A hora que vê, tu já tá ali, sabe? Porque tu não consegue mais dizer não. Realmente não consigo dizer não, sabe? É o eis-me aqui, né? É o eis-me aqui. E até tu comentou sobre as dinâmicas, as palestras. Então, no decorrer das semanas que a gente faz as palestras, a gente tenta fazer... Porque palestra com um slide, a gente sabe que é chato, não prende atenção. Se torna cansativo, né? Por muito tempo. Então, imagina 40 minutos e desvenda slides. Fica monótono, é muito cansativo. Né? Então, a gente tá sempre pensando, assim, em dinâmicas, do que dá pra trabalhar, sabe? Como que dá pra chamar atenção. Então, assim, eu falei sobre autoestima, levei dinâmicas, espelho, caixa, papel. Assim, tentando movimentar eles, né? A gente falou sobre sonhos, levamos mágicas, assim, né? Fizemos umas mágicas, assim, com eles pra prender mesmo a atenção e eles querer saber mais. É o público. Exatamente. Né? Então, porque a gente quer despertar a curiosidade neles, né? Então, a gente tá ali a semana inteira pra, tipo assim, mas de quem que eles estão falando? Porque a gente sempre falava assim, na sexta-feira vocês vão descobrir o porquê que a gente tá aqui. E aí, todo dia a gente chegava e fazia eles lembrar da frase, que tudo muda quando você muda, né? Então... Exatamente. Então, foi, assim, um crescimento também. Então, algumas coisas neles, nos temas que a gente abordou, alguns precisavam de mudança. Algumas coisas precisavam de mudanças, né? Então, era estar sempre lembrando eles a isso, assim. E pra sexta-feira chegar e eles saberem de quem que a gente tava falando. Uau! Aquele que é capaz, né? De mudar também os nossos corações e transformar, assim. Uau, tudo apontando pra Ele, né? Tudo apontando pra Ele. E como precisa, né? Pra geração de hoje, né? Sim. A geração... Essa geração que a gente chama de, infelizmente, né? Muitos chamam de aborrecentes, né? Mas que tá precisando só de um direcionamento. Sim. Né? De tipo assim, olha, sinalizando, e falou assim, vem comigo. Como Paulo, né? Falou assim, sejam os meus imitadores. Sim. Né? E eu vejo muito que essa fase da adolescência, eles precisam de referência. E por que não a nossa geração... né? Dos 20 para cima, não ser esse lugar de sinalizadores para Jesus, né? Eu lembro que quando ele sinalizou também para eu ir para essa área da adolescência, mexer com os teens e tal, eu lembro que foi essa frase. Eu falei assim, eu tô chamando a geração de vocês. Ele não falou nem a Carol, eu tô chamando a geração de vocês para serem os meus sinalizadores. Então, como é importante a gente entender que ele nos chama para sermos referências. Existem tantas referências, a gente estava falando aqui antes, né, sobre o que está acontecendo no mundo de hoje, das influências, né, coisas que... Meu Deus, estão acabando com a adolescência, tá acabando com o posicionamento, tá acabando com a inocência, né, dessa geração. E como precisa de pessoas que se coloquem nesse lugar de referência. Exatamente, porque o adolescente, a criança, hoje, a maioria, acredito, hoje é o mundo que a gente vive, a maioria, talvez, se não todos, a maioria tem acesso. Sim. Tem acesso a isso aqui. E de imediato. Então, se nós não... A informação pra eles é muito rápida. Muito rápido. É só tu abrir ali o Instagram. Bum, uma bomba de informações. E então, se nós não formos a referência para eles, eles vão assim, não, é isso que eu preciso seguir. Eles vão querer... Gente, eu sei que só a gente comentou sobre isso antes aqui. Gente, o que é aquilo que tá acontecendo agora no Instagram, na verdade no TikTok, né? Aquela live NPC, a gente até fez a associação, porque o nome do movimento é NPC, e a gente falou assim, é o NPC. Gente, o que é aquilo? Que coisa mais... Na verdade, só tem sinalizado esse lugar de
não concretude da identidade, Sim. se faz tudo por atenção, Exatamente. se faz tudo para ser aceito, né? Então, chega a doer o coração. Chega a doer, porque é isso que tá sendo referência para as crianças. E aceito pelo quê, né? Eu fico me questionando, aceito pelo quê? E quando a gente vai, às vezes, falar isso com eles, assim, eles também não sabem responder, Uhum. sabe? Porque eles vão pensar e eles ficam... Pelo que eu tô tentando ser aceito, sabe? Será que eu tô tentando apenas entrar na modinha da sociedade? Apenas entrar nisso que a sociedade tá trazendo, sabe? E tem deixado eles muito perdidos, assim. Tem deixado os nossos jovens e adolescentes Confusos, muito né? perdidos, assim. De não saber escolher entre um sim e um não, sabe? Uau. Escolhas simples mesmo. Sim. De não conseguir escolher. Então, eles têm mesmo, assim... eu digo que eu vejo, assim, que a alma do adolescente... Eles têm clamado por socorro, sabe? Uhum. Essa geração, ela tem clamado por socorro, assim. E como tu falou, assim, a gente é a geração que tá mais perto deles. Que tem uma linguagem mais parecida com eles, sabe? Porque, às vezes, uma pessoa um pouco mais velha... É mais difícil a linguagem dela de vir trazer. Porque eles estão com uma linguagem, gente, que, às vezes, a gente não consegue acompanhar também. Aham. É muita coisa diferente. Tem muita coisa Muita coisa. acontecendo aí. Isso. E daí tu tem que tentar entrar, entre aspas, nessa modinha pra poder conseguir chegar até eles, mas ao mesmo tempo a gente também já não consegue mais, sabe? Mais algum? Mas assim, tu tem que Ai, estar... Ellen, a gente não chegou nessa fase ainda, Ellen. Não, já que chegamos, sim. Nós somos jovens, Ellen. A gente, sim. Ela ainda tá perto. Nós somos jovens, Carol. Ai, querida, eu já abracei já a minha idade. É verdade. Mas, mais uma Identidade vez... firmada, né? É isso. Ah, Claro. sou feliz, Mas, mais uma vez, que se levante referências Sim. que são Em nome de sinalizadores de Cristo, Sim. né? E fica um encorajamento pra vocês, né? Às vezes Deus tá chamando, sabe? Não precisa estar dentro de uma escola. Uhum. Mas com os adolescentes, essa geração Da que sua tá própria perto família. Da própria família. E tem mesmo... Eu comecei a observar... poxa, eu tenho um irmão adolescente em casa, sabe? Eu tenho primos adolescentes. E eu não tinha olhado pra eles, sabe? E eu preciso estar atenta também a eles, né? O que eles têm consumido? Como é que eles estão? Será que eles estão firmados? Será que eles sabem aquilo que eles querem? Ou eles estão na onda? Estão indo? Estão né? sendo influenciados Estão sendo influenciados. Peguei essa por palavra. uma coisa Receba, ruim, irmão. né? Peguei. Então... Mas né, que a pega gente- mesmo. Pegou aí, gente? Pega aí, Pegou? Tá gente. pegando aqui. Mas Ellenzinha, pra gente começar a fechar, assim, Sim. como que... Claro que aqui Criciúma, né? Eu sei que essa mensagem tá se estendendo aí para muitas pessoas. Em nome de Jesus, compartilhe. Mas para quem se interessar, quer conhecer o projeto, fala para nós as redes, como entra em contato. Se é de Criciúma e quer participar, alguma igreja, tudo, como que faz para entrar em contato com vocês? Então, hoje a gente tem o meio de comunicação do Instagram, @mpccriciúma. Segue a gente lá. E lá a gente dá bastante informações, a gente tá sempre postando aquilo que a gente tá fazendo. E a gente precisa muito de voluntários, sabe? Pessoas mesmo envolvidas juntos, que queiram participar, que queiram estar lá junto com a gente. Tem várias formas de estar participando, porque eu sei que às vezes a rotina também, né? Trabalha, estuda nesse período, mas não tem só a parte de estar lá dentro da escola, sabe? Um projeto, ele envolve muita coisa, Sim. né? Muita coisa. Tem muita coisa por trás, assim. Então, e a gente... quanto Cadê mais- os ceifeiros? A seara é grande! Então, a gente precisa realmente de mais pessoas junto, porque o projeto, ele começou, né? Então, ele tá pequenininho. E a gente, quanto mais pessoas, melhor pra estar junto com a gente e pra poder estar experimentando um pouquinho disso, sabe? Porque, assim, se todo mundo pudesse um pouquinho, Uau, dia, é tá lá isso. e conversar com eles e experimentar disso, sabe? É incrível, gente, incrível mesmo, assim. Eu sou suspeita a falar, mas é aquilo que eu tenho vivido, sabe? Amém. E, gente, assim, é apaixonante. Que É bom, lindo. dá Ó, pra gente, sentir. Pega isso, você eu sei mexer com rede social. Corre, vai ajudar Corre, eles. a gente Ana. precisa. Precisa. Eu sei mexer com isso. Vai, tudo. Isso. Sempre tem um lugar pra gente. Se Sempre. movimente. Se movimente. Jesus já tá ali, ó, às portas. É. Não sei fazer Exatamente. nada, vem igual. Vem gente. também! Eles acham alguma coisa pra você Alguma fazer. coisa vai ter. Sim, e Nem que seja pra você Ellenzinha? ser curado. Eita! Pegou aí? Pegou? Meu Deus, essa foi direta, hein? Mas, Ellenzinha, pra gente fechar a nossa mesa de hoje, deixa uma mensagem. O que você sentir do Senhor aí pra você falar pra galerinha que tá nos ouvindo?
Então, gente, eu acho que vai se tornar talvez repetitivo, mas é algo que não tem como eu não falar. Que a nossa dor, ela realmente gera cura. Então, aquilo que talvez já passamos, ou estamos mesmo passando, ela vai gerar, né? E não vai gerar cura só em nós, mas vai gerar cura em outro. Então, algo que eu tenho aprendido muito no Senhor a nossa boca precisa ser aberta, sabe? A gente precisa abrir a nossa boca e falar aquilo que ele tá falando no nosso coração, sabe? Então, eu confesso que pra mim não foi nada fácil ter que contar a minha dor, abrir. Só que ele já tinha curado e ele curou exatamente pra isso, pra gente poder curar outras pessoas, alcançar outras pessoas. Então, é que as nossas raízes de fato possam se estender até essas pessoas, né? Amém. E curar elas também. Então é isso, gente. Ô, Fica aí essa Glória. palavra, esse encorajamento pra vocês também. Muito legal. Muito obrigada, Obrigada, Ellen. gente. Muito obrigada, Ellen. Eu falei tudo errado. Obrigada. Japonês? Você falou japonês aí? Muito Misericórdia, Jesus. Arigato. Sushi. Sushi. Opa! Como é que é? Joy... Não sei falar. Não estraga, não os estraga. nomes Não de sushi estraga, não João. Eu sempre Muito estragando. obrigada, Obrigada viu, também. Ellen? Que Você é sempre privilégio. bem-vinda aqui. Privilégio é nosso de ouvir da tua boca. Com certeza. A gente ama você, viu? E amo agora vocês. a galerinha tá reconhecendo um pouquinho mais dessa preciosidade que é você. Muito obrigada pelo teu Muito coração, obrigado, Ellen. por ter vindo, Gente. se submeter a essa loucura, né, gente? É bom, é bom. É que a gente tá tudo na mesma mesa, né? Tá Não tem compartilhando como, né? mesmo, não dá muito. Isso é verdade. Aí. Gente, como é que é, Carol? Deixa o seu... Curtido! Deixa o seu curtido. Vai lá no Instagram do Imersão. Segue aquele Instagram maravilhoso. Segue o Segue. MPC, Segue Criciúma. MPC Criciúma, né? Arroba MPC Criciúma. É isso aí. Segue esse Instagram. Segue o Instagram da Aba Pai Rádio Digital. O YouTube pra você nos ver. Baixa o aplicativo da rádio. Tenha lá a rádio. Toca Isso mesmo. o dia inteiro. É verdade. As canções. Tem até várias as pessoas... programações lá. Várias programações, tem as canções da galera da igreja. É verdade. Tem as canções da galera da igreja, quando eu digo, não só da aba, de todas, né? Não tem placas. Tem placas, galera. Isso aí. Porque o MPC não tem placas, é isso Não aí. tem placa. Fechou? É isso aí? Jesus. Tem mais algum recado? Tudo muda. Quando você muda. Aê! É com isso que a gente fecha. Até Um a beijo. próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.